Mas eu começo falando da grande vitória do Vasco. Não faltou gol, teve emoção até demais em São Januário. Alegria nascida e criada em São Januário. É muita felicidade poder dar orgulho para essa torcida. GB e Rayan, puro DNA vascaíno. A gente vem crescendo junto desde criança aqui na base do Vasco. Agora eles têm no currículo um jogo que até para quem é mais experiente foi... Difícil de escrever. Com muita turbulência, não é? Esse foi o clima quando o jogo terminou. Euforia, alívio, misturados. Numa tarde em que o Vasco testou o coração de cerca de 20 mil torcedores aqui em São Januário. Quando o clima ajuda a Casa Vascaína a justificar o apelido de Caldeirão, até os coletes mudam de função para amenizar o calor. Os 31 graus do Rio devem ser ainda mais incômodos para um europeu, como o português Nuno Moreira. O torcedor aniversariante pediu um presente ao Nuno e ganhou outro, que pôde dividir com todos os vascaínos. Paulo Henrique vai pintar o cruzamento de cabeça, Nuno! O 8º gol dele pelo Vasco. Mas o que viu depois disso incomodou mais o Fernando Diniz do que o Sol. Muito ruim mesmo. A gente não foi bem nem no ataque, nem na defesa, nada. Oscilação que vem sendo marca do time, assim como as falhas na defesa, elas custam caro. E depois do gol de um português, um espanhol estragou o clima em São Januário. Aitor Cantalapiedra. Nome difícil de pronunciar, Cantalapiedra. Mais complicado ainda de marcar. Aí o espanhol depois foi para uma resenha com outros companheiros. E o Coutinho, espertinho, tentou bisbilhotar, mas não descobriu os planos dele para a cobrança de falta. E nem a defesa do Vasco conseguiu impedir a virada do Lucas Alter. Aí, São Januário ferveu. Em mais uma tarde de verrete pouco inspirado, dessa vez Diniz resolveu tirar o capitão mais cedo, já no intervalo. Eu achei que o time ia melhorar com a entrada do Andrés Gomes, que é um jogador que está meio que pedindo passagem. Andrés Gomes pediu a bola para o Paulo Henrique antes de dar ao Rayan a oportunidade de acalmar a torcida. Rayan! Tá aí o gol do empate! Com a assistência do Gomes que entrou para esse segundo tempo. Os crias da colina começavam a tomar conta do jogo. Aí o Cáceres tocou com a mão na bola e o árbitro deu pênalti. Pênalti pro Vasco! Mão do Cáceres na bola, reveja o lance. Veio um diálogo entre o Rayan e o Coutinho sobre quem deveria bater. Eu estava muito confiante, ele também estava, mas ele passou essa responsabilidade para mim. Rayan justificou a confiança do Coutinho e do Diniz cada vez mais decisivo. Marcou 11 dos 16 gols que tem na temporada depois que o técnico assumiu. Mas nesse jogo que parecia um trem fantasma, era um susto atrás do outro. Quando o Léo Jardim ficou no chão depois de uma saída querendo falta, o Cáceres deu à torcida a sensação de que o Vasco mais uma vez deixaria uma vitória escapar em casa. Léo Jardim saiu para fazer a defesa. Eric cruzou e de cabeça Cáceres deixando tudo igual em São Januário. GB entrou a tempo de mudar isso. Foi o que o professor Diniz me falou ali, que ia entrar, ia fazer o gol, ia dar a vitória pro Vasco. E foi essa qualidade que o GB mostrou, para enfim decidir um jogo no profissional. 11 anos depois de chegar ao Vasco. GB entrou nessa reta final. Poucos minutos em campo, o suficiente para colocar a bola no fundo da rede. Vou lutar até o final, a minha posição é centroavante, então tem que fazer o gol. Se tem um jogo que pode resumir a relação dos vascaínos com o time, é esse. Cheia de altos e baixos, mas quando termina tudo bem, a galera fica como? Boa, suave, paz de Deus. É isso aí, alegria. E terminou tudo bem. Vasco está em 11º na tabela, deu uma boa respirada. Vascaíno está feliz e o Paulo Henrique mais ainda. Ele foi convocado para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. E olha que legal, no mês passado ele estava lá no Maracanã como torcedor com a esposa lá torcendo para o Brasil. Agora vai se juntar aos caras em Seul. Muito legal. Tá aí!
Vitória Vascão, Lucas Pedrosa tá com as canjicas de fora, que ele tá feliz, segundou, né? Vamos ter uma semana de data FIFA, mas hoje é muita fofocaiada aqui nesse programa, hein? Eu tava até com medo, Fernanda. De quê? Ficar 10 dias com gosto amargo do empate na boca. Eu sei, eu tô assim. Só que o meu é pior. Então vamos falar de Vasco agora, hein, ô Pedrosa? Cara, ficou bonita essa imagem, cara. Olha lá, ó. Gostei. Gostou, Gostei. ô Pedrosa, do Vasco ontem? Se estressou um pouquinho, hein? Fiquei mais nervoso do que estressado. Entendi. Assim. Cara, assim, primeiramente o Vasco da Gama fez aos 6 minutos o gol com o Nuno Moreira, uma belíssima assistência do Paulo Henrique. Destacar também mais uma vez a movimentação sem a bola do Verratti, que foi assim contra o Cruzeiro que o Ryan faz o gol, onde os 2 zagueiros do Cruzeiro vão atrás do Verratti e os 2 zagueiros do Vitória foram atrás do Verratti também, o que deixa o Nuno Moreira com condições de invadir essa área e fazer o primeiro gol. Mas parece que o gol fez mal ao Vasco. Parece que depois do gol o Vasco parou de jogar. Teve até uma oportunidade com o Ryan e mais uma jogada do Paulo Henrique, mas o Vitória cresceu na partida. O Vitória ganhou o campo, o Vasco baixou as linhas, perdeu a intensidade e a virada veio com todo o mérito da equipe do Vitória. Primeiramente num lance ali em que o Vasco não conseguiu fazer a pressão no pós-perda da bola, e aí vem o lançamento e pra mim, o canto à pedra que bate essa bola cruzada, pra mim aquela bola era defensável. Fez uma boa partida, Boa né? partida. O Léo Jardim não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. O Léo Jardim não vive uma boa fase com a camisa do Vasco. Para mim, o gol do Vitória, o primeiro lance, é defensável. Apesar de ser um ótimo goleiro que já salvou o Vasco diversas vezes, essa bola, para mim, ele tinha que ter pegado, até pelo alto salário que ele ganha, pelo grande jogador que ele é, por tudo que a gente espera dele. Eu acho que ele não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. Dito isso, o Vitória consegue empatar depois de uma bola aérea, mais um mole do Hugo Moura no sistema defensivo, e aí logo depois vai para o segundo tempo. A grande diferença é que no primeiro tempo, o Vasco, depois que toma a virada, não consegue mais jogar. Cria pouquíssimas oportunidades. E aí a gente bate numa tecla que a gente vem falando aqui no SBT já tem um tempo. O Verratti sai do jogo, coloca o Andrés Gomes na ponta direita, o Lucas Piton na lateral esquerda, coloca o Ryan de centroavante e um passe do Paulo Henrique para o Andrés Gomes faz com que o Andrés Gomes, o colombiano, deixe o Ryan na cara do gol. Ele, inclusive, tem 3 assistências já com a camisa do Vasco, o que mostra a importância dos reforços, não só defensivos, mas também você ter peças lá na frente. O Vasco melhora, assim, o Verratti em campo. É um jogador que, de fato, está vivendo uma má fase. É um time muito mais articulador e que consegue a virada num outro jogador que, para mim, foi muito importante, o Robert Renan. Jogou demais ontem, uma partida absurda desse zagueiro. E ele participa do lance do pênalti, mas foi uma coisa pequena em relação ao grande jogo que ele fez na partida de ontem. Pênalti, Ryan, mais uma vez, para mim, o melhor sub-20 do Brasil. Se for colocar a seleção do campeonato, o Ryan está na conversa da seleção do campeonato, ele tem que estar na conversa, fez 2 gols pela primeira vez, chegou a 14 gols na temporada, é um moleque muito especial, jogando demais, e tudo isso também tem muito mérito do Diniz. Só que aí vem os lances, digamos assim, polêmicos da partida. Que foi o que aconteceu em todo o jogo nesse final de semana, né? Exato. A falta pro Vitória, o empurrão do Lucas Jalter, que já tinha amarelo, e toma o segundo amarelo. No meu entendimento de futebol, Fernanda, ele não deveria ser expulso. Aquilo ali, pra mim, é coisa de jogo. O Lucas Jalter reclama, bota dedo na cara do juiz e tudo isso ele faz. Mas se o Vasco toma um cara expulso daquela forma, eu estaria aqui revoltado. Então, pra mim, ontem, depois de ter sido prejudicado diversas vezes no campeonato, o Vasco acabou beneficiado. Só que a gente pode discutir um outro lance, que é o lance do Léo Jardim. Sim. Novamente, no meu entendimento de futebol, isso não é nada, tá? Isso não deveria ser marcado falta e pra mim o gol é legal mesmo. Agora, qual é o critério do campeonato? É esse no que tá na critério do tela campeonato, meu camarada, essa falta é dada todo jogo. Todo jogo o goleiro sai da área, alguém encosta nele, falta marcada, acabou o ataque. E muitas vezes é perigo de gol. O camisa 4 do Vitória, eu esqueci o nome do camisa 4, ele atrapalha o Léo Jardim. Ele de fato faz aquilo ali. Só que, repito, no meu entendimento, não é falta. Ele saiu mal do gol. E é mais um motivo para eu falar aqui sobre o Léo Jardim, que é um grande goleiro, mas também tá mal. O ponto é, essa falta já foi dada diversas vezes no campeonato. Mas não foram poucas, não. Muitas vezes. E mais uma vez a arbitragem mostra a falta de critério. O Vasco toma um empate nessa falha do Léo Jardim. E aí o Diniz começa a colocar atacante. Bota o Matheus França, bota o David, já tinha colocado o Lucas Piton, coloca o Coutinho para jogar praticamente de volante. Camisa 5, Camisa 5 praticamente, e libera o Robert Renan. O Vasco estava atacando praticamente com todos os jogadores. E foi premiado justamente com a entrada do GB, um garoto que quase foi vendido ao Fenerbahçe, só não foi vendido porque lá ele foi reprovado nos exames médicos. O Vasco retorna com ele, prepara o GB, o Diniz dá confiança para ele e ontem ele entra para fazer o gol. Mais um garoto forjado no Vasco da Gama, que até pouco tempo estava nas arquibancadas torcendo pelo
pelo Vasco e dessa vez ele está lá dentro fazendo um gol. Então isso mostra como a base do Vasco é forte e o Vasco, se eu já tinha falado que não tem que olhar lá para baixo, abre 8 pontos do Z4 e fica muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo. Então o campeonato do Vasco é esse, ficar entre os 10 e se preparar para a Copa do Brasil em dezembro. E o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do goleiro Léo Jardim depois das falhas e as vaias da torcida. Cadê? Muito bom pro Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vaia e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom sempre em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols. E ele tem um crédito imenso, e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. E tem mesmo, hein, Vene Casagrande? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Eu concordo com o Fernando Diniz. Acho sim que ele falhou, mas assim, todo jogador vai falhar em algum momento. A sorte do Vasco é que ele falhou justamente num jogo que o Vasco conseguiu a vitória. E assim, não adianta vaiar o jogador, já falei sobre isso aqui, eu sou totalmente contra a vaia durante a partida. Acho que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, vai atrapalhar, mas não sou sommelier de torcedor, o torcedor pagou o ingresso, faz o que bem entender. Mas concordo com todos vocês, ele falhou, acho que um goleiro do nível dele não pode tomar um gol como esse. E se a gente está dizendo que ele falhou, é porque justamente a gente espera muito mais dele. É pela qualidade que ele já apresentou em outros momentos com a camisa do Vasco. Mas para mim nenhum absurdo, falhou, tem que sair do time, não, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que tem muito crédito, com certeza vai voltar a fazer boas atuações, vai salvar o Vasco novamente em alguma outra partida e vai voltar a ser elogiado, como já foi em outros momentos. Mas, ao invés de falar do jogador que falhou, eu quero falar de um outro jogador que hoje é jogador de seleção brasileira, que é o Paulo Henrique. Está jogando muita bola e foi convocado para a seleção brasileira com muito mérito. Vamos mostrar embora tenha aí sido que ele chamado, foi convocado? embora Tem tenha aí, sido né? chamado após a lesão de um jogador, que no caso Wesley, lamentavelmente, mas pelo menos ele foi convocado. Não é jogador de Copa do Mundo, tudo bem, ele vai ter história para contar para os filhos dele, para os netos dele, que um dia ele foi convocado para a seleção brasileira e de uma maneira extremamente justa. É um jogador que vem jogando muita bola, inclusive jogou muita bola contra o Vitória. Jogador importantíssimo ao Vasco da Gama, então quero elogiar a partida do Paulo Henrique. E sobre o Léo Jardim, só para encerrar esse assunto, é passado, eu acho que ele falhou naquele momento ali, vida que segue, em algum momento ele vai voltar a jogar bem. E o Paulo Henrique, parabéns a ele pela convocação, porque de fato estava merecendo ser chamado pelo técnico Ancelotti, independentemente se vai estar na Copa ou não, mas hoje é meritocracia. Se hoje na posição a gente está falando que ele é um dos melhores de futebol brasileiro, por que não convocá-lo? E ele está lá atualmente. E já tem um tempo que você está pedindo a convocação dele aqui, hein, Pedrosa? Cara, é porque, Fernanda, o Paulo Henrique, ele, diferentemente de muitos jogadores que são convocados, ele não está jogando bem há 2 meses, há 3 meses. O Paulo Henrique, ele joga bem dentro do futebol brasileiro desde 2023. E aí eu acho realmente que você tem que ter um tempo maior de maturação. 2024, olha o ano inteiro do Paulo Henrique, ótimo. Entra 2025, olha o ano inteiro do Paulo Henrique, ele continua ótimo. Aí o Paulo Henrique é o jogador que mais participa na posição dele de gols, é o jogador que mais tem desarmes, é o jogador que mais vence duelos, é o jogador... Você olha todos os números, tá o Paulo Henrique em primeiro. E tem um ponto, Pedrosa. Então, ele assim, joga num time que hoje, tudo bem, hoje ele tá um time mais organizado. Mas pega o primeiro semestre do Vasco da Gama, ele jogava numa equipe totalmente desorganizada. Imagina o Paulo Henrique jogando numa equipe organizada, com um treinador desde o primeiro momento. Sim. Então, assim, é um jogador que merece muitos elogios. Eu acho que a convocação dele culmina com o bom momento que o Vasco vive. Ele está sendo convocado porque ele está em evidência com a melhora do Vasco. Verdade. Porque realmente tem um preconceito ali, você está brigando na parte de baixo da tabela. Tem. O cara... é difícil a gente ver alguém ser convocado nessas Exato. condições, né? O cara está jogando bem, mas ele está jogando bem num time que está brigando para não cair. Aí ele nunca vai ser convocado. O Paulo Henrique não, ele está acompanhando a evolução do Vasco e ele é uma peça crucial. E assim, se você não teve oportunidade, tudo bem, você não assiste jogos do Vasco e está contestando essa convocação, assista, cara. Assista, porque é impressionante a capacidade física dele, de recomposição, como ele tem melhorado no ataque. Ontem ele participa de 2 gols do Vasco. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito. E mais uma vez, tá? Então, assim, é um jogador realmente especial. E só para dar uma moralzinha aqui também pro Piton, que é o cara que faz o cruzamento do último momento ali. Ele entra no segundo tempo, ele já entra bem,
Cara, as pessoas não sabem o nível de dificuldade que é você conseguir acertar um cruzamento aos 40 e tal do segundo tempo, indo na linha de fundo, e ele coloca a bola na cabeça do GB. Nesse fundamento ele é muito bom. O Paulo Henrique é quase um lateral completo. Se ele acertar melhor ainda o terço final dele, cara, é um bom lateral mesmo. Agora, 2 pontos sobre o Vasco. O Pumita, pô, eu acho que ele foi muito bem na ausência do Piton, inclusive foi convocado para a seleção uruguaia. Eu não sei se o time melhora com a saída do Verratti, mas o time melhora com a entrada do Gomes. Ofensivamente. Então, assim, se o campo fala, o Fernando Diniz tem que dar o braço a torcer. Sim. É um jogador que muda o estilo do Vasco. Verdade. Quando ele entrou ontem, e assim, eu fiquei até na dúvida, será que agora o Fernando Diniz vai entender que de fato o Verratti, quando sai do time, melhora a equipe? E melhorou. O segundo tempo do Vasco foi muito melhor. Então, se o campo fala, como a gente brinca aqui, o Gomes precisa ser titular nesse time do Vasco. Eu vi um comentário lá na minha live ontem, Vene, que é o seguinte: o Fernando Diniz do primeiro tempo tem que aprender com o Fernando Diniz do segundo tempo. É isso. Se ele aprender, o Vasco vai melhorar. E é de fato, cara, aquilo que a gente falou, time grande não tem cadeira cativa. Mas às vezes essa coragem, esse tipo de coragem dele, né, nem sempre dá certo, né? Porque esse movimento que ele fez no final, de tira todo mundo, bota todo mundo pra frente, isso é algo muito comum na questão do Diniz. E um ponto que eu acho que poderia ter acontecido, se ele tinha o Piton aí pra jogar um tempo, vamos dizer, e ele tem um Verratti, que é a grande dupla do Piton. Eu já sei o que você vai falar. Por que ele não começou Botou os dois com o Piton? juntos. Eu pensei a mesma coisa. Né? Porque na hora que ele tira mas se ele o Verratti... começa com o Piton, aí ele rasga a meritocracia. O Piton não merecia voltar como titular. Então, começasse, depois colocasse o Verratti. Entende o que eu tô querendo dizer? Esse é o Não, mas aí o Verratti não ia ter como entrar no segundo tempo. Não era jogo pra ele. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Na sim, hora sim. que sai o Verratti, entra o pensei Piton. isso. E a gente sabe que eles são a grande dupla ali. Sim. A gente entende, como a gente sempre falou do Marlon Freitas e do Gregory, e agora o Marlon tá tentando aprender a viver sem o Gregory, né? Mas como era essa dupla? Era uma dupla impecável. Sim. E o Verratti com o Piton, gente, é a mesma coisa. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. A gente não pode pensar que o Verratti só vai jogar bem quando o Piton estiver em campo. Mas pode ajudar nessa... Ele Claro. não vive uma boa fase. Não, sim, claro. Pode dar um up, né? Não, claro, até porque foi uma parceria Ele não de vive sucesso. uma boa fase. Ele não O vive uma Verratti, boa não fase, vive. mas assim, ontem era jogo para ele tentar mostrar que ele pode continuar a ser titular. Eu já tenho uma opinião diferente, eu já estou mudando um pouco de opinião. Eu antes achava que o Verratti tinha que continuar sendo titular. Agora, depois do segundo tempo do Vasco, o Gomes tem que ser titular. No lugar de quem? Você vai tirar o Nuno Moreira? Você não vai tirar? Você vai tirar Coutinho? Não. Você vai tirar o Ryan? Óbvio que não. Verratti, sobrou para você. Ele não vive uma boa fase. Gente, todo mundo que joga em time grande não pode ser encarado como um cara de cadeira cativa. Isso não quer dizer que a gente tem que desrespeitar o Verratti, que a gente tem que tirar o Verratti pra... Nada disso. O Verratti é um excelente jogador, ele vai voltar a ser o jogador que a gente espera que ele seja. Mas ele tem que sentar no banco até para ser uma arma no segundo tempo. Exemplo, se tivesse começado como você sugeriu, Fernanda, sem o Verratti, no segundo tempo, do jeito que o jogo estava se desenhando, eu acho que ele poderia entrar e ele poderia fazer gol como o GB fez, entendeu? Ele talvez estaria no lugar do GB. Exato, pode ser. Esse que é o ponto. Então, assim, é uma conversa que, e até informação isso, o cara que dá a palavra final e é o mais resistente contra isso é o Fernando Diniz. A comissão conversa, todo mundo conversa, e essa opção, tal. Ele tem insistido no Verratti para dar confiança ao Verratti. Acho justo, mas assim, o campo tá falando já tem um tempinho. Então ele tem que escutar o campo, cara. Fernandão, cara do Vasco, né, irmão? E vai e volta, e gol eliminado, e gol anulado, e expulsão questionável também, mas deu Vascão. Questionável, você foi muito... Foi legal demais. Questionável por quem essa expulsão? Só pelo próprio mas árbitro. empurrou, não. Esse é meu xará. É verdade. Não, esse é meu... Não, mas você acha que foi demais a expulsão? Eu acho que, primeiro, para dar o segundo amarelo, a bola tinha que estar rolando e a bola estava parada. Para caracterizar uma expulsão nesse lance, tinha que ser vermelho direto como agressão. E se ele dá o segundo amarelo, ele não viu como agressão. Mas vamos botar reparação histórica, é chato falar. Porque se o Vasco também já foi tão, né? Pra caramba toda hora, dá uma zinha a favor do Vasco também. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver. Foi mal, errei, fui moleque. Errei, fui moleque. O árbitro foi muito mal e acaba prejudicando não só pra esse jogo vitória, pro jogo seguinte também, que tá brigando contra o rebaixamento. E o Walter tava bem, né, cara? Ele vem numa sequência boa. Fez um bom jogo, capitão da equipe. Foi muito mal o meu xará, Fernando alguma coisa, apitando pela primeira vez o jogo de Série A. Isso não dá. E falaram até que ele foi bem. Mas tu também na tua primeira vez que foi com essa performance toda, tirou onda, 10, nota 10? Pelo menos não prejudiquei ninguém. Só você mesmo. Fiz o meu ciclo, Reza a lenda, só você não mesmo. prejudiquei ninguém. Mas foi mal.
Manda quem disse que ele foi bem, falar isso lá em Vitória, lá em Salvador, lá na Bahia, lá no campo do Vitória, para ver se não vai ter problema. Mas o Vasco jogou mal. Principalmente defensivamente, no primeiro tempo muito mais do que no segundo, deu alguns contra-ataques entre as linhas, o Vitória conseguiu flutuar muito bem. O segundo gol do Vitória mostra muito bem como o Vasco estava meio que disperso na marcação. O Canta de la Piedra, que é o nome do rapaz, ele entra sozinho pelo lado esquerdo. Como é que é? Canta la Piedra. Canta la Piedra. Canta la Piedra. Tá bom. Ainda botei o de la Piedra que eu quis deixar mais bonito. Pra vender mais caro. Pra vender mais caro. Óbvio. Mas enfim, mesmo com esses espaços, o Vasco conseguiu reagir no segundo tempo, depois da troca. É legal que você tira o Ryan do lado e põe pra dentro, GV. Só que eu não sei se esse é o melhor dos mundos pro Vasco. Não porque o Ryan não vai bem ali, mas porque você tira o Ryan de uma situação que ele tem muito mais opções de finalizar. Ouvi falar que vai chover proposta pro moleque, que faltam 2 meses pra acabar o ano. Você ouviu falar? Eu tenho certeza que já deve estar pipocando. E ele é grandão, ele, ó. E ele faz essa função de centroavante bem, mas a cara de tristeza dele, ela tirar o Ryan do lado a cara de tristeza tirar o Ryan do lado do campo, o Vasco perde um cara que faz uma coisa que poucos jogadores no Vasco fazem, que é finalizar de média distância. Eu acho que finaliza muito pouco de média distância. Mas enfim, o Vasco venceu. Muito legal ver o GB, o moleque de São Januário, né? Os moleques de São Januário resolveram o jogo. Porque o Ryan fez 2, o GB fez o da vitória. E o Diniz vai muito bem quando ele fala que esse menino tem que ter paciência com ele. Por isso que quando o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca na tela da Band, que dentre 24 convocados não tinha ninguém na base, a gente deu porrada aqui. E aí a maioria dos vascaínos comprou o barulho e alguns, mas só reclamam. Irmão, não é possível. O Vasco é um celeiro de craque. Não vou nem falar aqui, não vou nem falar do Coutinho. Posso falar pra Felipe, pra Pedrinho lá pra trás, tantos outros. E aí o Vasco vai pra uma semifinal do Carioca contra o Nova Iguaçu. Que o Nova Iguaçu, inclusive, ganhou, né? Passou. Pegou o final. E sem nenhum... Irmão, a solução desses times, quando tá ruim, é na base. Tá provado aí. Os moleques resolveram. O Ryan... Quantos anos o Ryan tem, Thiago? 19 anos. Era o pênalti do jogo. Ele chega no Coutinho. Coutinho fala, irmão, dá que eu bato, o Coutinho toma. O moleque vai, bate como um monte de burro velho. Tudo perna abaixo pra bater um pênalti desse. Olha, tem que bater a pau pro Ryan, moleque. Bota o funk dele aí, Pedrinho. Tu que gosta, eu já vi o Felipe Coutinho fazer isso com 17. Só que eu não deixei ele bater o pênalti, que o rapaz que era batedor bateu. Ah, foi aquele jogo, né? Bater, perdeu. Quem era? Não vou nem falar. Não vou falar o cara. Peraí. Conta o milagre. Até eu já sei qual é. Não vou falar, por favor. O Coutinho pediu pra bater. Pênalti. Segundo pênalti do jogo, o Coutinho pediu pra bater. Eu quero bater esse pênalti aí porque o rapaz já perdido o primeiro. Eu falei, não, quem tem que bater ele, que é o batedor. Você não vai bater. E o cara perdeu de novo. O cara perdeu de novo. Thiago, você pode ver 2 pênaltis no mesmo jogo, o jogo do Vasco, Coutinho com 17, faz as Thiago, contas. não faça isso não, por favor. Pô, mas o cara tem gol em casa também, mano. Ah, tu tá de segredinho agora? Não, é porque eu não quero expor o rapaz. É só que isso. perdeu 2 pênaltis? É. E faz parte, tá? Eu tomo frango, os caras botam na televisão. Quando eu jogava. Enfim. Ô, GV, fala, meu amor. Eu concordo com vocês em relação a você recorrer à base quando você não tem uma vida financeira muito boa. Mas outra, eu queria destacar também o Andrés Gomes, que é um rapaz que toda vez que entra bem. E eu não sei se ele vai continuar sendo reserva nesse time. Quem vai sair, aí é um problema do Fernando Diniz. Ele, felizmente, ganha muito bem para isso, para resolver esse tipo de situação. Mas o Andrés Gomes, para mim, ele tem se mostrado uma excelente opção. E aí, às vezes, ele joga por um lado, outras vezes ele joga pelo outro. É um cara rapidinho, é um cara que gosta do drible, vai na linha de fundo com muita frequência. Então, eu acho que é mais um acerto da direção do Vasco. E eu gosto sempre de frisar isso aqui, a gente criticou bastante quando houve a necessidade, mas o senhor Admar Lopes, a janela que ele fez do Vasco foi uma janela muito boa mesmo. Parabéns a ele, parabéns ao Pedrinho que foi lá buscar ele. Só uma coisa, ele voltou a fazer amor. Lucas Piton retorna ao time do Vasco e dá um cruzamento maravilhoso. E de um lugar que poucos jogadores hoje vão no campo, que é a linha de fundo. Tá até falou da linha de fundo, eu lembrei. Eu vim só apertar sua mão aqui, te dar parabéns, porque é muito fácil engenheiro de obra pronta. Aí tá tudo bem, tá cheio, a gente não tem nada contra ele. Só tô dizendo que é um pouco mais fácil. O senhor vem falando do senhor PH há muito tempo, enquanto os vascaínos... Não é, seu maneirinho?
E os outros vascaínos ali, ó, Claudão, Pipilé, todo mundo ali. Xingava o PH, o Fernandão falava, o Vasco não tá bem, mas o PH tá jogando, o PH tá performando, o PH tá performando. Desde muito tempo. Agora o cara tá convocado, tá todo mundo postando no feed. Parabéns, Fernando Santos. Muito obrigado, Getúlio Vargas. Muita força física. Ele é um cavalo, meu irmão. Consegue entregar fisicamente. E já visto que o Ancelotti vem falando. Irmão, ele tá melhor que o Wesley na Roma, eu não tô acompanhando, mas eu vejo ali uns joguinhos e tal. Ele hoje tá com mais intensidade que o Wesley. Tô nem falando que joga mais. É só a gente pensar nos laterais que ele tem convocado. Wanderson é um cara de muita força, Wesley muita força, Vitinho muita força, PH muita força. E que legal. E que ele continue indo bem, porque essa disputa tá grande e a gente não sabe quem será o lateral direito da seleção brasileira na Copa do Mundo. Se é Vasco, tá na colina.